Ainda hoje, no Nostalgia Club. Fez pacto com o diabo, fiquei me cagando de medo. Façam uns balacobaca ali pra acontecer alguma coisa comigo, sabe? Fala, galera, e aí, como é que vocês estão? Gente, que gratificante que é poder estar gravando esse primeiro vídeo dentro da Nostalgia Club. E esse daqui é o Nostalgia Love. Aqui a gente vai falar sobre romance, paquera, paixão, dicas, perguntas e respostas, histórias um pouco cômicas, às vezes meio trágicas, engraçadas, enfim. Tanto da galera daqui da produção, vulgo eu, Matheus e Delta, quanto de vocês, mas principalmente de vocês. Então, por favor, cara, segue a gente, interage com o nosso canal, pelo amor de Deus. Eu sou a Flávia, conhecida como... E eu sou a Flávia, conhecida aí nas redes sociais como a melhor namorada de todas. Então, se você quer dar um up aí no seu relacionamento, e pra você que é solteiro também e não tem ninguém, cara, me segue nas redes sociais que vai estar aqui, né, produção? Nostalgia Love com Flávia. Preparem-se as emoções. Vai estar as redes sociais da Nostalgia Club aqui também. Segue a gente lá e tamo junto. Bora pro primeiro vídeo do canal. Não é do canal, do quadro. E hoje, trazendo aqui pro primeiro episódio, duas histórias. Uma real e uma fake. Será que você aí consegue descobrir qual que é a real e qual que é a fake? Será que a produção vai conseguir descobrir também, cara? Sim! Primeira história. E pra começar a primeira história, eu tava ali com os meus 13 anos, os hormônios ficando à flor da pele. E nessa idade, a gente já começa a querer dar umas furicunfadas, sabe? Tipo assim, você tá achando os menininhos mais bonitinhos, você não tá com vontade de dar um tapa na cara dele. Eu grudei um tapão na cara do piá. Furico o quê? Furicunfada. Primeira vez que eu escuto isso. E é a fase que a gente quer começar a dar os nossos primeiros beijinhos. Adoro beijo na boca. Eu gostava de um menino. Eu comecei a gostar de um menino, na verdade. Do nada, assim, eu olhei e pensei, nossa, que menino bonitinho, né? Quero dar uns beijos nele. O que aconteceu? As minhas amigas foram lá e falaram isso pra ele. E eu morrendo de vergonha, me escondendo atrás do poste. E aí ele me olhou e falou, vamos! Aí a gente foi lá na sala dar uns beijinhos. Nossos amigos estavam de plantão lá na porta para as professoras não ver, né? Você vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Demos um beijinho, mas tipo assim, eu nem gostava dele. Eu quis ficar com ele só porque eu achava bonitinho, eu queria beijar na boca. Aí tá, nesse dia foi bem romântico, galera, inclusive, porque a gente ficou e tal. Daí no final da aula ele me levou de volta pra casa e a gente ficou conversando. Só que aí nessa conversa eu já reparei que ele era meio esquisitinho, sabe? Eu tenho um probleminha. Tipo assim, veio com uns papos meio tortos, sabe? Porque eu sempre fui de igreja, sabe? Quando eu era mais nova, eu era de igreja. Então eu era, tipo, por mais que eu desse uns pula-que-outros ali pra beijar os meninos, eu ainda era muito correta em algumas coisas. Ninguém pediu a sua opinião. No outro dia eu cheguei na escola, todo mundo da sala tava falando que o menino tava apaixonado em mim, que ele queria namorar comigo. Aí eu fiquei meio assim, porque me falaram que ele já queria ir na minha casa, pedir minha mãe namoro, bibibi, bababó. Eis que eu tava analisando a ideia, sabe? Porque eu pensei, vai que eu começo a gostar dele a partir disso, né? Coisa que é totalmente errada. Se você quer namorar com alguém, você precisa gostar da pessoa primeiro, né? Não aceitar namorar com ela pra depois começar a gostar dela. Eis que veio um amigo dele até mim e falou, mano, toma cuidado com o fulaninho de tal. Ministério da Nostalgia Club adverte, não seja talarico. Porque ele vem com uns papos meio torto e ele já fez pacto com o diabo. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, mano, vai que eu dou um fora no menino e ele faz um pacto ali pra, sei lá, eu me acidentar e um carro me atropelar. Fiquei me cagando de medo. Depois que eu soube dessa história, eu tava tratando ele super bem. Mas aí eu fiquei pensando, tipo, não contei pra ninguém sobre isso, né? Mas fiquei pensando, mano, como é que eu vou dar um fora com o cara sem que o cara faça uns balacobaca ali pra acontecer alguma coisa comigo, sabe? Ou ele ficar com raiva de mim. Cheia a graça do amor. Se eu não me engano, eu esperei passar uns dias até ir conversar com ele e falar, tipo, olha, acho que é isso, né? E tal, a gente é muito novo, bibibi, babá. Foi só um beijinho. Tudo bem que a gente tinha 13 anos, né? A gente é bem emocionadinho ali naquele tempo. Mas eu achei que ele ia ficar com raiva de mim, mas ele não ficou, mano. Ele aceitou de boa. Uma semana depois ele tava namorando com outra menina de outra sala. Então, tipo assim... Não fez o pacto? Não fez, mano. Eu não sei. E essa foi a primeira história do menininho que eu fiquei, que fez pacto com o diabo. História 2. E a segunda história, eu tinha ali meus 19 anos. Foi na pandemia, no auge da pandemia.
então eu ficava trancada dentro de casa e nessa solitude que eu estava, cara, a gente acaba ficando mais carente, né? Então, eu arrumei um rolo extremamente aleatório. Era com um menino lá de outra cidade, uma cidade, tipo assim, não muito distante, mas também não era tão próxima, sabe? Daí a gente começou a conversar, sabe? Tipo assim, ele era muito educado, muito querido, sabe? Tipo, me fazia dar risada, assim, tudo isso virtualmente, né? Eu não tinha visto ele pessoalmente ainda. E daí a gente tava conversando e tal, bibibi, bababá. E tipo assim, 19 anos, gente, eu conversava e eu falava até de me casar e ter 5 filhos com a pessoa. Mas assim, era tudo na brincadeira, sabe? Eu achava que ele achava que era tudo na brincadeira. Porém, não foi muito bem isso que aconteceu, sabe? Aí a gente tava conversando ali mais ou menos há uns 9 dias, gente, fazia uma semana praticamente, um pouquinho mais de uma semana. Ele pegou e veio com os papos de que queria comprar um negócio pra mim, sabe? Pra quando eu fosse lá ver ele, né? Ele me entregasse esse negócio. Eu falei, beleza, né? O que será? Porque de fato, tipo, eu tava gostando de conversar com ele, então eu tava pensando na possibilidade de ir lá ver ele, enfim, né? Tipo, bem de boas. E daí ele pegou e falou, mede o tamanho do teu dedo aí. Mano, eu já me senti, eu já vivi muitas vezes essa história. Mas eu sempre me esforcei, mano, pedindo pra uma amiga, saca? Assim, claro. O complicado é que com 7 dias você não conhece muitas amigas, né? Eu não conhecia ninguém. Não, pera. Esse menino, ele começou a ficar, tipo, muito próximo de mim porque ele falava que era melhor amigo de uma amiga minha. Foi por isso até, inclusive, que a gente começou a conversar, porque ele vivia falando que eles eram melhores amigos. Depois que a história que eu vou contar aqui aconteceu, eu fui conversar com essa menina. E ela falou, tipo, mano, a gente não é melhor amigo, ele fica me enchendo o saco falando sobre você. Aí tá, daí ele pediu pra eu medir o tamanho do meu dedo. A gente pesquisou no Google como é que media o tamanho do dedo. Só que, mano, eu ainda achava que ele achava que era tudo na brincadeira. Porque eu falava, tipo, tá... A minha sogra, né, tua mãe, bibibi, babá, beleza. Aí tá, medi o tamanho do meu dedo, mandei lá pra ele, falei, olha, segundo a régua aqui que eu peguei, deve ser tanto. Dele, beleza. Passou ali uns 3 dias. O quê? Mas isso também é foda, né, Flávio? Calma, deixa eu falar. Gente, calma. Mano, chamando a mãe do cara de sogra e tudo mais. Já iludiu pra caramba. Mas nessa época, mano, menina, a gente dá uma iludida, sabe? Eu, pelo menos, até os meus 20 anos, eu não tinha criado muita maturidade e noção sobre relacionamento. Então eu conversava, tipo... e se a gente namorar, tá ligado? Essas coisas, mas eu nem queria conhecer o piá. Passou ali uns 3, 4 dias, ele me mandou uma mensagem, tipo assim, super empolgado, falando que um negócio tinha chegado às compras dele, que ele pediu pela internet. Eu falei, nossa, que legal, né, e tal, o que será que é? Aí ele pegou e falou, mano, chegou uma coisa que eu pedi pra você. Aí eu falei, nossa, o que é? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ele pediu pra eu medir o tamanho do meu dedo. A gente pesquisou no Google como é que media o tamanho do dedo. Mediu o tamanho do meu dedo. Ele ficou com vergonha de falar o que era, mas eu fiquei insistindo, porque eu achei que era zoeira, né? Eu fiquei insistindo e ele falou, é uma aliança. E daí eu fiquei tipo assim, você tá zoando, né? Aí, não. Ele me mostrou, ele fez um vídeo, me mostrou toda a aliança, cara, era mó bonitinho. E tinha o meu nome, cara, tinha o meu nome e o nome dele gravado. A gente nunca tinha se visto, a gente nunca tinha nem ficado, sabe? Tipo assim... E com 13 dias o cara mandou fazer uma aliança pra mim. É o certíssimo, vivos emocionados. E vivos emocionados, né? Depois disso, eu contei, na verdade, na hora que ele me mostrou, eu contei pra minha mãe, eu contei pra toda a minha família. Ela falou, Flávio, conversa com esse menino, bloqueia. O que é? Eu sou do time dos emocionados. Eu amo quem valoriza a paixão, quem sabe, né, apreciar esse sentimento. E aí eu tenho uma sigla aqui, que é SAMI. Eu tatuei isso aqui, mano, com 2 semanas que a gente tinha dado no nosso primeiro beijo. Eu fui inteligente, quando eu fui tatuar, eu já pedi pro cara colocar uns pontinhos no meio, que daí se desse ruim, eu ia falar que era uma sigla. Mas, cara, até hoje eu não consegui pensar em uma sigla com SAMI. Eu já pensei em sexo animal muito indígena. Muito interessante. Sexo animal muito interessante.
Tá, é isso. Enfim, minha família falou pra eu conversar com ele, né? Daí eu fui lá, falei que ele foi um pouco precipitado e tal. Enfim, eu reparei que ele era meio maluco da cabeça, né? Porque daí eu fui mandar mensagem pra minha amiga contando essa história. Ela falou que ele era meio estranho. Essa minha amiga é da cidade que ele mora. E daí ela falou que, tipo assim, ele, sei lá, ele vive no mundinho dele, tá ligado? E falou pra eu me afastar porque ele era um pouco estranho. Aí nisso eu peguei e mandei mensagem pra ele, expliquei toda a situação. Ele ficou triste. Ele falou que queria tentar algo comigo e ficou me infernizando o saco. Eu tive que bloquear ele de todas as redes sociais, inclusive ele tá bloqueado até hoje. Não tive coragem de desbloquear, tadinho. Eu fiquei com dó, sabe? Tipo, de fato eu me senti mal pela situação. Mas, sei lá, eu acho que ele tinha um parafusinho a menos na cabeça. E foi a última vez que você iludiu alguém, né? E foi a última vez que eu iludi alguém. E essas foram as duas histórias do vídeo de hoje. Aí, qual que você acha que é real? Qual que você acha que é fake? Qual que você acha que é real aí, produção? Te conhecendo, as duas parecem muito verídicas. Esse lance aí dos emocionados, eu também acredito muito, porque eu acho que tem um imã de maluco. Por que você acha isso, cara? Da escola. Na escola, é real ou é fake? É fake. É fake. Escola, eu acho que é da aliança. Aliança. Que primeiro tu falou que a guria era, tipo, super sua amiga. Próximo de mim, porque ele falava que era melhor amigo de uma amiga minha. E depois você falou que você foi conversar com ela Mas depois. ela também falou das amigas, não? Não, mas ó, se liga nesse detalhe. Ela falou que o guri começou a conversar com ela porque ele falava que ele era melhor amigo de uma puta amiga dela. Ele mentiu. Só que tu é meu melhor amigo, certo? Uma guria que fala pra mim que ela é tua melhor amiga. O que eu vou fazer de início? Pergunta. Eu já vou falar contigo. É. Eu acho que nisso aí foi meio controverso e aí me gerou a dúvida. Meu voto é na primeira história, cara. Tá, qual será que é verdade? Hã? Qual que você acha que é? Eu acho que é a segunda e eu dei meus fundamentos. Grande revelação é... Sabe qual é real ou a fake? Comenta aí.